Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Cicemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Oi pessoal, o programa Bem Feliz está no ar. E eu quero começar agradecendo vocês mais uma vez por estarem aqui nos assistindo, pela audiência de sempre e pedir que você encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nada. Essas notificações, elas chegam no seu celular se você ativar o sininho e aí estreou um programa, já você vai ser uma das primeiras pessoas a saber, porque vai apitar no seu celular, assim como outros aplicativos fazem, ok? Por isso que a gente fala para ativar o sininho, porque é importante para o YouTube saber que você deseja receber a notificação de que aquele programa começou, de que está no ar, e não só o programa Bem Feliz, mas toda a grade aqui da TV Cicemug. Hoje, então, nós teremos aqui no programa várias novidades, como começamos na semana passada, o quadro News. Nós teremos também Psi Entrevista com a psicóloga Keila Barbosa falando sobre Setembro Amarelo. Teremos também uma receitinha enviada pela Tamires Marcolino aqui para nós, de um bolinho proteico. E também nós comemoramos aí um ano de Bem Feliz e eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre o que tivemos aqui nesse ano. As carinhas aí que apareceram aqui dando entrevistas, contando um pouquinho para nós de suas vidas e também trazendo novidades técnicas aqui da área de cada um, ok? Então, fica até o final desse programa e, de novo, lembrando, se você também não é inscrito no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e no @psisaraveira lá no Instagram, eu vou amar saber quem é você e conhecer um pouquinho mais. Pessoal, no News de hoje nós vamos acessar as principais notícias de saúde mental que saíram essa semana. O G1, um dos principais portais de notícia aí do Brasil, da Rede Globo, publicou uma matéria muito importante, não sei se vocês todos ficaram sabendo, mas em agosto desse ano, um estagiário de direito de um dos maiores escritórios de advocacia do país tentou suicídio por conta das pressões no trabalho. E a partir disso, começaram a aparecer, muitas pessoas começaram a denunciar, dizendo-se vítimas de maus tratos no trabalho, que culminava realmente
algumas ideações suicidas. O escritório desse rapaz, ele trabalhava, é um dos mais importantes do país, como eu disse. Então, eles fizeram nota, disseram que deram total assistência para o rapaz, mas cabe repensar se de fato não é necessário agir na prevenção, né? Eu acho que ninguém imagina que alguém vai tentar contra a própria vida por causa do trabalho. Muitas vezes as pessoas imaginam que tá tudo bem, tá tudo ok, ou que, por que que ele não tá aguentando? Existe tem gente que acha muito bonito, na verdade, assim, sabe? Quanto mais pressão no trabalho, mais a pessoa vai se desenvolver. Isso não é uma realidade. Esse caso, inclusive, revoltou muitas pessoas. Nas redes sociais houveram diversos protestos, manifestações, e também muitas pessoas que começaram a colocar os seus casos na internet, assim como um perfil no Instagram chamado Escritórios Expostos. Vou colocar o arroba deles aqui para vocês darem uma olhadinha. E esse perfil publicou realmente diversos outros casos em que as pessoas são expostas a pressões no trabalho que podem realmente levar a prejuízos aí na saúde mental. Um dos casos que eles colocaram, olha, eu tenho o nome fictício aqui de Tiago, de 24 anos, conta que viveu essa cultura de trabalho tóxica em algum dos maiores escritórios da capital paulista e relata jornadas de trabalho exaustivas e incompatíveis com as diretrizes de um estágio. Ele disse que já ficou 12 horas no escritório e que trabalhava normalmente até as 22 horas ou aos finais de semana. E se não ficasse mais tarde, era pressionado, dizia que não estava respondendo com o esperado. E assim como esse caso do nome fictício Tiago, diversos outros casos apareceram. Então, vale repensar para você que trabalha em condições desfavoráveis de trabalho, ou se você conhece alguém nessas condições, muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar ou têm medo de falar a verdade sobre o que está acontecendo. Mas encoraje essas pessoas, porque realmente, assim, se não houver de certa forma, assim, uma atitude daquela pessoa que vem sofrendo isso, as empresas, elas vão continuar pressionando, porque muitas empresas, infelizmente, acreditam que essa é a única forma de manter um colaborador ali trabalhando, e ainda se assemelha muito a uma escravidão, de fato, né? Tem muitos trabalhos ainda hoje, em 2022, que ainda são análogos à escravidão, e muitas pessoas nem sabem disso. Mas ele recebe. Às vezes, gente, tem gente que faz estágio não remunerado. E aí, numa condição dessa, que é totalmente incorreta para o ambiente de trabalho, é uma profissão, uma contratação análoga à escravidão, ok? Bom, uma outra notícia também que eu queria mostrar para vocês é da revista Crescer, também da Rede Globo aí, que trouxe uma reportagem importante sobre brincar ao ar livre. Que interessante, né? Hoje em dia as crianças nem se interessam mais por brincar ao ar livre, é muito raro. Eu nasci nos anos 90, na minha época as crianças ainda brincavam bastante, minha mãe não me deixava muito ficar na rua, mas ainda tinha muita gente. Eu lembro que a gente chegava da escola, terminava de almoçar, já tinha amiguinho chamando no portão. Hoje, infelizmente, a realidade é outra. As crianças nem sabem mais brincar na rua. Além de não se interessarem, como eu disse, muitos pais não permitem que os filhos brinquem na rua por conta dos perigos que existem hoje em dia. Vamos ver o que está escrito aqui na reportagem. Brincar ao ar livre não tem que ser coisa do passado. Uma pesquisa encomendada pela uma ONG britânica, feita com 3.000 famílias, reforçou a importância das crianças passarem tempo, de preferência, brincando fora de casa. Não é só necessariamente brincando ali com outro amiguinho, às vezes, só da criança sair de casa, do ambiente fechado, já faz diferença, ok? Os resultados mostraram que adultos que tinham o hábito de se divertir em ambiente externo, quando eram pequenos, hoje apresentam melhor saúde mental. Isso que é o mais interessante. Os benefícios não são só para as crianças atualmente, mas também para o futuro delas, viu? Aí, eu vou ler para vocês o que a professora de psicologia infantil, Ellen Dodd, ela é da Inglaterra, disse aqui para a revista Crescer, abre aspas, quando as crianças passam a brincar menos ao ar livre, é de se esperar que apareçam consequências em seu desenvolvimento, como prejuízos a amizades, habilidades sociais, liberdade, independência, senso de divisão, saúde mental. Como sociedade, talvez não estejamos levando a brincadeira a sério o suficiente.
ela é uma das consultoras desse estudo e chegou a essa conclusão. E, de fato, né, quando as crianças brincam ao ar livre, quando as crianças... tem estudos até que dizem que brincar fora de casa diminui o risco da criança crescer com miopia, desenvolver miopia, olha até onde chega. Então, não só saúde mental, mas saúde física mesmo. Fora que a criança ela tem muita energia para gastar. Se a criança só brinca em casa, só aí com tecnologias, ela fica estimulada por muitas telas e não consegue desenvolver ou fazer o mínimo de exercício que seja. Então, pais, eu sei que é perigoso, mas, assim, às vezes dentro do condomínio, ou levar para o parque, brincar, assim, com os amiguinhos em um lugar onde os pais estão olhando, eu acredito que vale o esforço, tá? Muitos pais não têm tempo, às vezes, né, para esse tipo de atividade, mas é importante separar aí um tempinho, viu? Porque para as crianças vai ser importante não só para agora, como nós dissemos aqui, mas também para o futuro delas, ok? Bom, nós vamos ler agora uma outra notícia da Folha BV, e eles trouxeram algo muito interessante, gente. Esse número, né, esse dado, acho que eu já tinha até comentado aqui no programa com vocês, mas foi feita uma nova pesquisa, e mais uma vez foi mostrado que por conta do distanciamento social pela Covid-19, que, lógico, né, foi importante para conter a disseminação do vírus e tudo mais, e as pessoas, elas trabalharam de casa, aumentou a produtividade para alguns, outros não se adaptaram tanto, porém, essa consequência do home office, para algumas pessoas, resultou em transtornos psicológicos. Muita sobrecarga de trabalho, às vezes as pessoas trabalhavam muito mais do que quando elas estavam dentro do escritório. Também o medo de perder o trabalho gerou muita ansiedade e depressão nas pessoas, e por causa disso, então, hoje, o afastamento no trabalho de maior número são os casos de saúde mental. Então, as pessoas que estão afastadas, né, entrega de atestado, afastamento, seja por pelo CDF, né, que é o CID psiquiátrico, mas independente da patologia, infelizmente tem acontecido isso. O maior número desses afastamentos é por conta de saúde mental. E o Renan Rocha, ele é psicólogo e professor do curso de psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul. Ele, com base nos dados da OMS, disse que mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo inteiro. Então, nós já estávamos aí no ranking mundial de pessoas com transtornos associados à ansiedade, ok? 9,3% da população brasileira tem ansiedade patológica, e nós somos o 5º país mais depressivo do mundo. Cerca de 5,8% dos habitantes do Brasil têm depressão. Hoje eu percebo que a maioria dos sofrimentos, eles afetam mesmo a ansiedade e depressão, seja esse caso, né, de afastamento por conta da Covid, e muitas pessoas não tiveram contato, porque às vezes só tinha contato com alguém quando saía para o trabalho. Aí não vai mais para o trabalho, não tem mais contato com ninguém, não tem convívio social. Nós já havíamos visto isso, mas também agravou-se por conta do medo de morrer, o medo de perder algum ente querido. Então, tudo isso corroborou para que as pessoas ficassem cada vez mais afetadas emocionalmente, ok? Bom, vamos lá. A Isto publicou uma reportagem dizendo que algumas pesquisas identificaram moléculas associadas à depressão em idosos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Vou ler aqui com vocês. Pesquisa liderada pela Universidade Estadual de Campinas, que é a Unicamp, identificou um conjunto de proteínas ligadas à depressão tardia, doença que acomete idosos. Foram determinadas moléculas que podem contribuir para diagnósticos e tratamentos mais eficazes. O estudo, que foi publicado no periódico, um jornal europeu, que eu não vou me atrever a falar este nome difícil, envolve também cientistas das universidades de Connecticut, nos Estados Unidos, e de Toronto, no Canadá, e também a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, ok? Então, eles descobriram essa molécula, e o Daniel Martins de Souza, que é professor da Unicamp e coordenador do trabalho,
desse trabalho que está sendo realizado, destaca que um dos objetivos é entender a similaridade com a depressão. Ele diz assim, abre aspas, ainda não temos ideia de quão similar, do ponto de vista molecular, essa depressão tem com a depressão maior, que afeta quase 10% da população. E da mesma forma como ocorre para a depressão maior, não temos biomarcadores que possam identificar ou predizer que alguém vai desenvolver isso no futuro, aponta Daniel. Fecha aspas. Uma das diferenças entre as duas manifestações da doença pode estar ligada ao aspecto ambiental. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 6 a cada 100 pessoas entre 65 e 74 anos serão diagnosticadas com depressão. E esses estudos, eles são importantes para encontrar essas moléculas e trabalhar realmente na prevenção, ou é a tecnologia em saúde mental. Isso é extremamente importante para que pessoas possam, de fato, vir a ser curadas. Não sei se vocês sabem disso, mas teve um programa que nós fizemos sobre saúde mental do idoso, para quem não assistiu, assista, com a psicóloga Fabiana, e ela comentou que a taxa de suicídio entre idosos é bem alta. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, ok? Eu e a Keila vamos falar sobre Setembro Amarelo, mas assim, a nossa ideia é que seja uma perspectiva diferente do que a gente vê por aí, né? Às vezes a gente precisa, sim, colocar comentário fixado, daí quem entra já sabe. Às vezes a gente precisa, sim, do mais do mesmo, né, Keila? Mas quando a gente fala de Setembro Amarelo, infelizmente parece que as pessoas querem mais falar sobre, né? Como se a gente tivesse falado de só em um mês, né? E o ideal é que a gente entenda que precisa falar sempre, né? Sempre, o ano inteiro. Fica meio que esquecido, né, o resto do ano. Exatamente. Bom, nós vamos começar, e aí depois, quem pegar a live, depois assiste se perdeu o começo, né? Bora lá? Bom, posso começar falando, Keila? Meus seguidores pode. Então acho que eu nem preciso te apresentar. Né? Acho que já tá tranquilo. Bom, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. O que eu acho importante começar falando, né? Muita gente associa o suicídio somente à depressão. Mas o suicídio, ele não é causado apenas pela depressão, né? Assim, quando a gente fala que é só da depressão de que as pessoas, elas só vão se suicidar se elas estiverem diagnosticadas, né? Remete muito a isso. Mas suicídio pode ser causado por esquizofrenia, pode ser causado por diversos outros motivos, outros fatores, né? Claro que a gente associa mais à depressão, porém pode ser, assim, podem ter outros fatores também. E aí, eu tô com algumas matérias, né, algumas reportagens sobre os números do Setembro Amarelo. Acho que é interessante só a gente falar o porquê do Setembro Amarelo. Começou por conta do Mike M, que era um jovem americano que cometeu suicídio. E ele tinha um carro, né? Uma Lamborghini amarela. E aí a família dele, para ressignificar a dor, né? Até uma projeção, talvez, eles decidiram, então, utilizar da dor para salvar outras pessoas. O que eles fizeram, então? Eles pegaram essa situação e transformaram em ajuda para as outras pessoas. Eles começaram a distribuir fitinhas amarelas ali na região e dizendo assim, se você tiver com algum problema, conte comigo. E aí começou, assim, para surpresa deles, muita gente que nunca tinha falado nem para a família que estava mal, tinha ideação suicida, começou a falar para eles ali, para a família do Mike. E com isso eles ajudaram a salvar vidas. E aí, isso foi em 94, lá nos Estados Unidos, então, começou, ele morreu dia 9 de setembro, e lá nos Estados Unidos começou essa ação e depois se espalhou pelo mundo. Eu acho que no Brasil desde 2014, se eu não me engano, 2013 ou 2014. Demorou para chegar até aqui, né, essa questão muito tempo. Do mês da prevenção. E com ele chegaram os outros meses. Daí veio o Outubro Rosa, veio outras campanhas de prevenção, mas eu me lembro de não ter o Setembro Amarelo. Demorou para chegar até aqui. O Setembro Amarelo demorou muito. Até porque, infelizmente, a depressão,
as doenças emocionais, né, as psicopatologias ainda são muito banalizadas por algumas pessoas. Ainda existe muita gente preconceituosa, né? Você tá com algum problema emocional? Hoje uma amiga minha me falou uma frase que me doeu, mas que eu concordo com ela. Às vezes dói mais, eu concordo no sentido assim, da dor, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar. Óbvio que eu acho isso. Mas assim, às vezes você vai falar para alguém do que você está passando, dói mais do que ficar quieto, porque a pessoa não vai te receber bem. Então, o que eu sempre falo? Escolha para quem você vai desabafar. Às vezes, realmente, alguém de fora vai te dar mais atenção do que alguém de dentro, da sua família, do seu convívio. Mas o importante é saber. O Setembro Amarelo, então, serve para isso, né? Para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Eu até falo... Por isso também a importância de falar com a pessoa certa, com um profissional que está ali para acolher a dor, que está ali para direcionar, né? Às vezes você fala com uma pessoa e se sente pior ainda. Exato, isso acontece. Eu só vou ler alguns números, eu já vou passar a bola para você, tá? Tá. Lógico que eu não decorei, né? Tô lendo aqui. Segundo a OMS, então, em 2019 foram registradas, gente, isso é muito triste, mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados. Existe casos que não são notificados, né? Isso é estranho, mas existe. Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais. Estima-se que são 700 casos notificados, mas como tem aqueles que não são notificados, pode ser que em 2019 tenha tido 1 milhão de casos de suicídio no mundo. É muita gente. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, 38 pessoas cometem suicídio em média por dia no nosso país. Isso é muita coisa, é muita gente. Se for parar para pensar, 38 por dia. 38 por dia. 38 pessoas. 38 pessoas por dia, são 38 vidas que a gente perde para a doença, né? Perde para dor. Só mais uma coisinha, já vou te dar. Pode continuar, Sara. Todo mundo sabe que eu falo muito. Eu acho que é interessante a gente falar assim, né? Quando a pessoa se mata, ela não quer matar ela, né? A pessoa tem ódio dela. Ela quer matar a dor. Ela quer tirar a dor. Ela quer deixar de sentir aquilo, né? Ela quer fugir do que ela tá sentindo. Sim, é isso mesmo. Agora aí, que senão eu vou falar muito, né? Que eu tô olhando aqui que mais de dados que eu trouxe, tá? Tá. Bom, o que eu acho muito importante a gente frisar, né? Como o Setembro Amarelo é um mês de prevenção, que nem todas as pessoas que têm a ideação suicida, elas demonstram isso. Elas nem sempre elas verbalizam, mas principalmente para o pessoal de casa. Eu acho que dentro da sua casa, você, né? Não tem como você disfarçar como você disfarça fora de casa, né? Quando você tem um convívio em sociedade, as pessoas às vezes deprimidas evitam sair, não tem muito um círculo social, mas dentro da sua casa você é você e fica mais difícil esconder aquilo que você está sentindo. Então eu acho um ponto muito importante a gente dar atenção quem está do nosso lado, né? Quem tem adolescente em casa, muitos adolescentes têm ideação suicida, idosos estão deprimidos e às vezes eles conseguem disfarçar fora de casa, né? Em outros ambientes, mas dentro de casa eu acho que é o mais fácil de pegar que aquela pessoa não está bem, o que ela está sentindo. Infelizmente, tem muita gente que fala de Setembro Amarelo, mas esquece de olhar para dentro, assim, né? Principalmente pessoas mais velhas que às vezes nem acreditam nessa questão, né? Vou dar o exemplo da minha mãe, a Sara sempre... então, vou dar o exemplo da minha mãe, a Sara sempre dá o exemplo da mãe dela, depois vou até mandar para minha mãe. Vamos parar de falar da minha mãe, né? Vamos falar da sua. Vou falar um pouco da minha. A minha mãe falou... A gente sempre fala com ela sobre isso, né? Porque eu tenho irmão adolescente e tal. E ela fala, é frescura, porque na época dela realmente eles nem verbalizavam sobre sentimentos, eles não falavam que eles estavam sentindo, né? Não tinha esse direito. E recentemente ela ficou bem assustada porque ela falou assim, eu fui na casa dela, você não foi trabalhar hoje? Eu falei pra ela falou assim, não, uma pessoa que eu trabalho pra ela, o filho tentou se matar e tá internado. Daí eu falei pra ela, tá vendo como não é tão simples assim como parece? Ela falou, eu fiquei bem assustada, 23 anos, super jovem, eu não imaginava que ele tivesse coragem de
chegar a esse ponto, e ele estava internado e tal. Então, assim, dentro de casa eu acho que é mais fácil a gente identificar, julgar menos, se mostrar ativo para ouvir sem julgamento, né? Identificar que aquela pessoa não está bem, que ela está passando por um momento difícil. Buscar ajuda profissional, às vezes a pessoa não tem força para sair de casa mesmo, para ir atrás de um profissional, para se anima para poder ligar, eu preciso de ajuda. Então eu acho que dentro de casa fica mais fácil da gente identificar quem está à nossa volta, né? Principalmente os adolescentes aí, os idosos, a gente ficar de olho e por que você está se sentindo assim? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos procurar ajuda junto. É isso mesmo. Eu acho que é um ponto bem importante. Acho que começa dentro de casa, essa atenção começa dentro de casa. Muitas vezes a gente consegue reparar no outro que está fora, né? Nossa, eu tenho um amigo que não está bem, mas em casa, e a sua família? Como que tá? Seus familiares, como que tá? O pessoal mais jovem, o pessoal mais idoso, que eu acho que é um pouco mais comum, né? Principalmente adolescentes que eles estão nessa fase, que são muitas dúvidas, eles se sentem perdidos e isso gera também eles ficam deprimidos porque às vezes não tem essa abertura para falar em casa e até a minha sogra trabalha em escola e ela fala, grande parte dos adolescentes, eles não têm essa abertura em casa para falar, não tem esse apoio, onde acaba ficando deprimido e o que leva assim. Tem pais que nem acompanham a vida dos filhos, né? Da carga da escola e tudo mais. E uma coisa que eu tenho falado bastante, tem um estudo novo que diz que as pessoas que têm até 25 anos, eles ainda têm cérebro adolescente. O que significa? A adolescência... Opa, quase que meu celular caiu. Se meu celular cair mais uma vez, ele vai quebrar. E aí, o que esse estudo diz? Que até os 25 anos, a pessoa ela ainda tem o cérebro adolescente. O que é isso? Significa que o córtex pré-frontal ainda não está 100% formado. Então, a adolescência, ela não é até os 18. Né? A maioridade, sim, mas a adolescência, ela é até os 25, porque somente depois dos 25 você tem o córtex pré-frontal. Para quem está assistindo a gente não... Óbvio, não tem nem obrigação de saber, né? Mas não conhece muito bem as regiões do cérebro. O córtex pré-frontal, ele é responsável pelos nossos juízos de valor, pelas nossas tomadas de decisão. É o raciocínio. Então, se os adolescentes não têm isso bem formado, a chance deles cometerem suicídio é até maior que a de quem tem mais de 25. Então, as decisões ainda não são sábias, a gente espera a maturidade. Às vezes, tem gente que até se casa com menos de 25. Tudo bem se você casou com menos de 25, mas eu quero dizer assim, é fato, é ciência de que o seu cérebro não é formado ainda. Então, nós somos capazes de tomar decisões adultas somente depois dos 25 anos. Antes disso, tudo ainda é muito confuso. Eu tenho 32, eu brinco que até hoje eu acho confusa a vida, né? Mas a gente tá aqui para tentar descobrir. A minha madrinha, Crisley, que eu acho que ela entrou aqui, não sei se ela ainda tá vendo o vídeo, uma vez eu acho que eu tinha uns 22, aí eu não sei o que eu falei. Eu tinha uns 20, eu não sei o que eu falei de adolescência, ela falou assim, você não é adolescente, você é uma mulher. Daí eu falei, eu achei que eu fosse adolescente ainda. Falou sua cabeça, né? Hoje a gente sabe que essa idade era adolescente. Na época a gente achava que não era, né? Daí eu falava, nossa, achei que eu fosse ainda. Essa tecnologia que nos permite estudar o cérebro, né, com mais assertividade, ela nos permite aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, realmente, isso é muito importante da gente saber. Se você tem filho, se não tem, saiba disso. Até os 25 anos, ele não tem capacidade neurológica, né, de tomar decisões como um adulto. O cérebro só é... E muitas vezes se cobra tanto, né? Oi? E muitas vezes se cobra tanto. Sim, muitas vezes, muitas vezes. Ó, eu vou só colocar mais alguns dados aqui atualizados, tá? Bom, todos os anos mais pessoas morrem de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama, ou guerras e homicídios, enfim. A taxa de suicídio é o número maior de morte. Jovens entre 15 e 29 anos foi a quarta causa de morte, só perde para acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E aí depende de sexo, gênero, cultura, é filho do rico, é filho do pobre, é quem mora no bairro de classe média alta, é quem mora na comunidade. Eu acredito que, assim, é importante a gente saber isso, sabe?
ainda existem pais que compram os filhos com dinheiro, tentam comprar saúde mental com dinheiro, enfim. Eu acho que fragiliza um pouco mais, porque onde tem o valor, né, eu digo assim, o bem material, falta o essencial, né? Normalmente, Tem só o bem material. todo excesso esconde uma falta. É. Tem tudo, mas não tem nada. Eu tenho aquela frase, né? Fulano era tão rico, era tão pobre que só tinha dinheiro, né? Só tinha dinheiro. As taxas variam entre países, regiões entre mulheres. Tá? No Brasil, 12,6 por cada 100 mil habitantes, em comparação com 5,4... então vamos lá. 100 mil homens para 100 mil mulheres, e se for colocar as duas taxas juntas, 12,6% são homens que se matam, 5,4% mulheres. Aí tem gente que fala assim, mas eu já vi estudo de que mulheres têm mais tendência à depressão do que homens. Ok, mulheres elas têm tendência à ansiedade, a gente já falou sobre isso em outras lives, porque nós, normalmente, né, as mulheres elas têm dificuldade de delegar função por conta de aspectos estruturais da nossa sociedade, a gente faz muita coisa, enfim, tudo que a gente já sabe, autoestima, tudo. Os homens, como a gente comentou numa live que a gente já fez aqui, esses dias eu vi um estudo muito engraçado, que você vai perguntar para um homem, para 10 homens, se eles se consideram bonitos, 9 vão falar que sim, independente de como eles são fisicamente. Para a mulher, outro tipo de cobrança e tudo mais, isso gera realmente transtornos psicológicos, né? Porém, aí, os homens, por que o número de suicídio entre homens é maior? Porque os homens utilizam meios mais letais de suicídio. Então, mesmo que o número de ideação, porque a ideação é complicada porque ela não é muito contabilizada. Eu posso ter tido ideação suicida, vontade de me matar e nunca falei, não tô nesses dados, entendeu? Gente que até já tentou, mas não entra, né? Mas não tá nos dados, exatamente. Mas assim, apesar de a ideação das mulheres pode ser que seja maior, dos homens a taxa de efetivação do suicídio é maior. Porque eles usam meios letais. O homem, ele vai pegar uma arma e vai dar um tiro na própria cabeça, entendeu? A mulher, ela se mata, tenta se matar de outras formas. Falar, gente. Eu acho que tá certo, a gente não pode falar de formas de se matar porque pode dar gatilho para alguém, mas assim, vocês já sabem, né? As mulheres, elas têm tendência a ter meios menos letais. Por isso que, homens, vocês precisam se cuidar, né? Precisam tratar, precisam fazer terapia. Eu fiz um balanço dos meus pacientes, queria que você falasse do seu. Eu tenho, hoje, atualmente, 2 pacientes homens. Todas as outras são mulheres, que dá 98% dos meus pacientes homens. Nesse momento, eu tô com um paciente homem, os outros pararam de fazer por vários motivos, mas assim, a maioria é mulher. E eu acredito também, pelo que eu tenho visto assim no consultório, o homem ele tem mais dificuldade de se abrir. Tanto que quando eu pergunto para um paciente homem, por que você escolheu entre mulher e homem? Ele fala, porque mulher eu vou me sentir mais à vontade. Então tem essa questão da cultura, de que o homem tem que ser forte, que o homem não pode ser vulnerável, né? Que o homem não sente como a mulher sente, e daí para eles se abrirem é um pouco mais difícil. Então quanto menos eles guardam, mais eles vão sentir a probabilidade da ideação suicida, né? De uma depressão, de uma ansiedade, é maior por essa questão de enfrentar mesmo. Eu acho que é mais difícil para eles, pelo julgamento mesmo da sociedade, né? De que o homem é forte e a mulher é mais vulnerável. Mas, na verdade, somos todos iguais, né? Esses dias eu fiz uma live sobre masculinidade saudável com meu amigo Thiago. A gente falou sobre isso, né? E aquela música do Thiago York, Masculinidade, quem não ouviu, ouça. Fala, nossa, ela retrata perfeitamente, assim, o reflexo do machismo mesmo, né? Dessa coisa de que homem tem que ser forte o tempo todo, de que homem não pode chorar, de que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter isso, ter aquilo, que também essa cobrança nos homens ela é mais excessiva do que nas mulheres, né? Então... Que ele é suficiente, né? Então, e até quando eles verbalizam assim sobre os seus problemas, sobre coisas que eles precisam melhorar, é sempre a mesma frase, parece que é decorada, assim. Eu nunca pensei que eu tivesse coragem de falar sobre isso para alguém. Eu tô falando sobre isso para você, isso que eu sinto. Porque até nessa questão de falar, eles se sentem vulneráveis. Então, a taxa provavelmente seja maior também por essa questão, dessa dificuldade deles em falar do que sente, em se mostrar vulnerável e se sentir fracassado porque tá passando por um momento difícil.
É isso aí. É, hoje a gente vai fazer uma live mais curtinha, né, Keila? Porque a gente quer tentar fazer encontros semanais. Porque o que acontece, gente? Às vezes, a gente tem muita coisa para falar desse assunto. E às vezes as pessoas não conseguem parar para assistir inteiro, né? Às vezes estão voltando do trabalho, tem coisa para fazer. Então, às vezes, os curtinhos, né, meio pocket, assim, vocês conseguem ver melhor, né? Só queria comentar da minha fala, pelo menos é a última coisa, e depois você fala o que você mais quiser falar, Keila. Uhum. Bom, o que é importante, gente? Não adianta ser mais um mês, sabe? Setembro amarelo. É uma vitória, a gente tem um mês dedicado para falar disso, né? Dessa conscientização, prevenção ao suicídio. Mas é importante a gente levar isso para o ano todo, né? Esse setembro amarelo o ano todo, que a gente colocou como título da live, né, quando eu fui fazer a divulgação, é que a gente não tem que ficar com esse olhar atento porque é setembro. Até vi uma tirinha, assim, cômica, mas trágica, sabe? A menina falando assim, ai, amiga, não fica nervosa não, é setembro, sabe? E assim, esse é o problema. Às vezes a gente pega o mês, né? Os meses, eles servem de conscientização para campanhas voltadas para isso, para que a OMS, os profissionais da saúde possam pautar ali suas agendas e tal. Mas a gente precisa falar de tudo isso, né? Outubro rosa, não tem que falar de câncer só em outubro, os homens não tem que falar de câncer só em novembro, e né? Janeiro, branco, que é de saúde mental em geral, setembro, que é depressão, suicídio. A gente precisa falar disso tudo. E como, então, que eu posso ser uma pessoa que faz a diferença, né? Porque pra gente é mais fácil. Vocês são psicólogos, vocês fazem a diferença em consultório. Mas, gente, como você faz a diferença no seu dia a dia? Sendo ouvido, mostrando para a pessoa que ela pode confiar em você, estando ali, compartilhando suas experiências para que, de certa forma, essas pessoas elas consigam encontrar um ponto de apoio, de identificação. Eu acredito que quando você vê alguém mal, você não tem que ter medo de ser invasivo. Porque, às vezes, o seu medo de ser invasivo na verdade, faz aquela pessoa achar que ela não tem abertura para falar para você e pode vir a cometer o suicídio, né, Keila? Então, eu queria deixar essa mensagem para a live de hoje, que aí depois a gente vai retomar esse assunto. Ainda essa semana ou na semana que vem, a gente vai ver as agendas, mas a gente faz uma continuação. Né? E faz a continuação dessa live, então, sobre esse tema importante. E aí, tendo dúvidas, comentários, se alguém que já passou por isso quiser vir conversar com a gente, né? Tentativa de suicídio ou depressão, quiser contar um pouco da sua história, estaremos aqui muito felizes, né? Se a pessoa não tiver problema em falar, em se abrir, que eu acho que a sua história pode salvar outras pessoas. Então, para hoje, era isso. Keila, o que mais? Bom, eu vou pegar o gancho que você falou da importância de estar atento, de se prestar a ouvir a pessoa, né? Não, eu acho muito, muito importante não rotular a dor do outro, é o que eu estava falando, que às vezes as pessoas, os mais velhos, né? No caso, vocês provavelmente já ouviram alguém falar que é frescura, mas não rotular a dor do outro, cada um tá louca, né? Cada um sente de uma forma, cada um sente com uma intensidade, e às vezes o que para você parece uma coisa pequena, para o outro pode ser uma coisa que está devastando a vida dele, né? E deixar bem claro que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem, pedir ajuda. Eu coloquei aqui, já que a gente está no mês de... Deixa eu desligar aqui, falando em mãe. Tá ligando aqui. O Bruno falou, procure apoio com seus amigos e professores. Isso aí, Bruno. Isso é fundamental. E para finalizar aqui, falando que eu coloquei para a gente estar atento a quem está do nosso lado, a quem está em volta, né? As pessoas que elas têm ideação suicida, que elas estão passando por um momento muito difícil, elas têm frases prontas. Então, assim, é importante a gente estar atento. Porque se aquela pessoa está falando daquela forma, não é normal ela tá falando daquela forma, prestar atenção. De repente ela já está dando sinais, a pessoa não verbaliza, eu preciso de ajuda, eu estou desesperado, mas ela dá sinais. Eu até anotei aqui umas frases prontas, né, que eu vi que as pessoas normalmente falam quando tem ideação suicida. Eu preferi estar morto diante de uma situação que é muito difícil para ela. Né? Eu não tenho vontade de fazer nada, eu não aguento mais essa situação, então a pessoa ela não se sente motivada para nada. De repente ela verbaliza, eu sou um peso na vida das pessoas, isso reforça mais ainda de que tirar a própria vida seria
o fim da dor que ela está sentindo. Minha família vai ser mais feliz se eu já ouvi, né, essa frase, eles seriam mais felizes se não tivesse um peso na vida deles como eu. Então, às vezes a pessoa não fala, essa visão de peso, né? de peso sempre, né? Então, elas tendem a falar mais sobre morte, né? Sempre voltando para esse lado, porque é uma maneira delas acabarem com esse sofrimento que elas estão sentindo. Mas, a família, amigos, né? Até o círculo profissional, o pessoal do trabalho, se notarem que a pessoa está deprimida ou se ela não está. De repente a pessoa ela não fala nada, não verbaliza, mas ela também não interage com as pessoas, com o ambiente que ela está. Então, oferecer ajuda, né? Se mostrar disponível, oferecer ajuda, indicar um profissional. Olha, se você não quiser falar sobre o que você está sentindo, está muito difícil para você agora, procura um profissional. Se vocês têm um profissional para indicar, é muito importante. Acho que a pessoa vai se sentir acolhida e já é um primeiro passo para procurar ajuda, né? E eu acho que é assim que a gente vai fazer a nossa parte. Mesmo lá, que nem a Sara falou, vocês são psicólogas, para vocês é mais fácil, mas mesmo quem não é, você pode estar do lado, você pode estar ajudando com um gesto simples, né? Prestando um pouco mais atenção nos sinais que a pessoa dá ou que ela não dá. E esse é o intuito do Setembro Amarelo, é poder ajudar mesmo. Tá do lado, mesmo que você não seja um profissional, você tá ali do lado e mostrar para a pessoa que ela não tá sozinha faz muita diferença na vida dela. Mostrar apoio, né? Mostrando apoio. Pessoal, parece que não é tão fácil assim ser saudável, né? Mas dá pra gente melhorar. Por isso que desde a semana passada nós estamos colocando aqui receitinhas. Receitinhas saudáveis, receitinhas que podem aí te poupar de ingerir gordura trans e outros alimentos que atrapalham e são gatilhos para ansiedade, depressão, entre outros transtornos. E a Tamires Marcolino, mandou para nós uma receitinha de um bolinho proteico. Vamos ver aí e tentar fazer depois, né? Quem fizer me conta, que eu vou tentar fazer também e conto para vocês. Depois de misturar tudo no mixer, leve ao micro-ondas por 3 minutos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Lembrando de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, também no Psicóloga Sara Vieira e @psissaravieira no Instagram, ok? Até semana que vem em mais um programa bem feliz.